Bem-vindos ao quarto capítulo da nossa série Eu Escolho a Alegria. E se você já veio no primeiro, no segundo ou no terceiro capítulo, talvez a resposta à pergunta que eu vou fazer agora já esteja na ponta da língua. O que te faz feliz? Quem está pela primeira vez não está entendendo nada, mas por isso a gente tem as séries disponibilizadas no Facebook da Capela, no site, se você quiser acessar as outras mensagens, mas basicamente o que nós dissemos desde o primeiro dia é que a felicidade tem mais a ver com quem do que com o quê. E nós explicamos isso de uma forma bastante detalhada, que eu imagino que todo mundo conseguiu entender, por isso que a resposta está saindo fácil assim. Outra coisa que nós aprendemos sobre a felicidade é que a felicidade é algo que você planta hoje para colher amanhã. Se eu fosse o melhor orador do planeta, com o maior conhecimento de todos, ainda assim, eu não conseguiria, num estalar de dedos, fazer com que todo mundo entendesse e saísse daqui já feliz da vida e nunca mais tivesse problema. Eu até gostaria, mas não é uma realidade isso. Então não tem atalho para a felicidade, esse é o ponto. Não tem atalho. É uma coisa que você vai plantando no seu dia a dia. Para alguns, é uma caminhada longa, você está muito distante. Para outros, talvez estejam mais próximos, mas é um caminhar. Semear hoje para ir colhendo amanhã. Eu sei que, dependendo do lugar que você for, vão te oferecer atalhos. Se você for numa livraria, tem lá, 7 passos para a felicidade. E, de certa forma, aquilo é verdade, porque o cara vendeu tanto que o cara ficou muito rico, ficou feliz, mas é só para ele que deu certo. Porque não existe 7 passos para a felicidade, uma coisa que você vai fazer assim, daqui a pouco você é feliz. Felicidade são coisas que você vai plantando aos poucos. Eu sei que tem igrejas que te oferecem isso também de uma forma rápida, milagrosa, da noite para o dia. Posso até dar alguns endereços depois para vocês, no final. Algumas vocês sabem, passam na televisão o tempo inteiro, né? E eles te oferecem atalhos. Então, você vai lá, você faz uma doação generosa, você dá o seu carro, você dá não sei o quê, e aí você vai ser feliz. Então, depois a gente passa o endereço dessas igrejas. Aqui na Capela, a gente não acredita nisso. Então não adianta, não vou falar de uma coisa que eu não acredito, que nós não cremos. Nós cremos que a felicidade é uma coisa que você planta hoje para colher amanhã. Não tem atalho, mas tem o caminho. Então é isso que a gente está fazendo desde o primeiro dia. Mostrando, segundo a palavra, não segundo a minha sabedoria, segundo a palavra de Deus, mostrando os caminhos para a felicidade. Bom, se você veio em algum desses capítulos e está retornando, muito provavelmente é porque você gostaria muito de saber esses caminhos. E talvez já tenha aprendido algumas coisas aqui nesses dias que a gente tem conversado. E bem provavelmente, se você está aqui nessa noite, é que talvez você não saiba o caminho. Talvez tudo que te falaram a respeito de felicidade até hoje não funcionou. Talvez você já tenha lido dezenas de livros ou frequentado diferentes igrejas e simplesmente não deu certo. Não deu certo. Então, por isso que você está aqui hoje, por isso que nós estamos aqui hoje estudando esse assunto. E algumas coisas a gente precisa repetir, precisa insistir para que você realmente possa colocar em prática as coisas que Jesus ensina, para que você semeie hoje e possa colher a sua felicidade. Porque o tempo vai passar de qualquer forma. Se você não quiser dar atenção para esse assunto hoje, amanhã você está com 30 anos, 40, 60, o tempo vai passar. E se você não parar e agir de forma diferente, mudar a sua forma de agir, você vai continuar colhendo os mesmos resultados. Não tem jeito de você colher algo diferente se você continua plantando a mesma coisa. Se você continua firme nas suas conclusões sobre, isso que vai me fazer feliz, você fica insistindo e você não está feliz,
muito provavelmente você está caminhando por um caminho errado, e o tempo vai passar. Então, que tal, é a nossa proposta dessa série, que tal experimentar a maneira de Deus, a forma como Jesus ensina sobre felicidade. E hoje, eu vou tocar no tema mais, talvez curioso ou interessante, quando se fala de felicidade, que está na mente da maioria das pessoas. Nós vamos falar sobre dinheiro hoje. E eu sei as reações da maioria, quando a gente fala aqui, e já dissemos isso mais de uma vez, quando você fala assim, o dinheiro não traz felicidade. A maioria de vocês, principalmente os frequentadores de igreja, até falam, não, é verdade, mas não acredita nisso. Vamos ser sinceros? A gente não acredita nisso. A gente acha que, não, tem uma conexão direta entre dinheiro e felicidade. A gente, no fundo, você fala, não, se eu tivesse esse tanto de dinheiro e tal, eu seria feliz. No fundo, praticamente todos nós pensamos assim. Então, eu quero dizer para vocês hoje, já de saída, que sim, existe uma conexão entre dinheiro e felicidade. Esse é o assunto da mensagem de hoje. Sim, existe uma conexão. Se alguma coisa que nós vamos conversar hoje. Se alguma coisa vocês fizerem, sim, essa conexão existe entre dinheiro e felicidade. Mas provavelmente não é o que você pensa que é essa conexão. Porque se a gente for ser sincero, a palavrinha que todos estão imaginando agora, assim, como que dinheiro pode se conectar com felicidade? A palavra que vem à mente de todo mundo é, se eu tiver mais dinheiro, certo? Ou alguém pensou assim, não, se eu tiver menos, alguém pensou nessa palavrinha, mais? Geralmente, mais é o que significa a conexão entre dinheiro e felicidade. Aí a pergunta que eu faço para vocês, porque isso independe de quanto você ganha, como que é a sua vida. Se você ganha 1.000 por mês, talvez você imagine assim, nossa, se um dia eu conseguir ganhar 5.000, eu não sou um cara ambicioso, se eu ganhar 5.000, estou resolvido, estou feliz, minha família está feliz, acabaram os seus problemas. Mas se você conversar com alguém que ganha 5, a pessoa vai falar assim, olha, o dia que eu ganhasse 10.000, eu seria feliz. Se você conversar com o cara que ganha 10, ele vai falar, o dia que eu ganhar 20, é assim que funciona a nossa cabeça, sempre é mais. Então, a minha pergunta para vocês hoje, para responder só com a mente, minha primeira pergunta é, quanto dinheiro a mais seria necessário para você ser feliz? Pensa, quanto dinheiro a mais seria necessário para você ser feliz? A gente tem falado desde o primeiro dia que existe, e isso já nós comprovamos aqui, por tudo que nós já estudamos, desde o primeiro dia nós temos falado que sim, tem uma conexão direta entre a felicidade e a paz. Né? Esse assunto a gente já falou. Você ter paz com Deus, ter paz consigo mesmo, paz com o outro, é a base, é o fundamento da felicidade, é a paz. Então, mudando um pouquinho só essa pergunta, quanto dinheiro a mais seria necessário para que você tenha paz? Quanto dinheiro a mais seria necessário para que você tenha paz? A resposta que está na ponta da língua, mais do que eu tenho hoje. Mais do que eu tenho hoje, sem dúvida nenhuma. Você está pensando assim, né? Mais do que eu possuo hoje, mais do que eu ganho hoje, seria o que eu preciso para ter paz. Mas você sabe que tem gente que você conhece que ganha mais do que você ganha e não tem paz. Você sabe que tem gente que talvez você não conheça, que ganha muito mais do que aquelas que você conhece e ainda não tem paz. Então, quanto de dinheiro você precisa, é necessário para que você tenha paz? Você sabe também
que às vezes você olha para alguém que ganha muito menos do que você, e por incrível que pareça, eles são felizes. Mas como? Se você só seria feliz ganhando o dobro, aquela pessoa ganha metade do que você e é feliz, chega sábado, junta aquela turma na casa da pessoa, assa uma linguiça com tubaína, e todos os filhos estão lá junto, dando risada, e você ganha o triplo daquilo, você podia fazer um negócio muito mais legal, e você está lá assistindo televisão. Você tem dinheiro para ir para a praia com a sua família? Você tem dinheiro para ir para a praia com a sua família? E seu filho quer ir com uma outra família para a praia. Não quer ficar com você? Quanto dinheiro é necessário para se ter paz, para se ter alegria? Então, a palavrinha que conecta dinheiro e felicidade não é mais, é administrar. É administrar bem o que você tem. Não é o quanto você tem, mas é como você administra o que você tem, é que pode te trazer paz. Vou repetir, não é o quanto você tem, é como você administra o que você tem, que pode te trazer paz. Essa é a relação direta entre dinheiro e felicidade. Saber administrar o que você tem. Dinheiro contribui para a felicidade, desde que você saiba administre da forma como Deus ensina. Se das outras maneiras você está tentando e não está funcionando, que tal tentar a maneira de Deus? Nós dissemos no primeiro dia dessa série que tudo que rouba a sua paz, tudo que tira a sua paz, compromete a sua felicidade. Tudo que tira a sua paz, compromete a sua felicidade. Administrar mal o seu dinheiro vai te deixar ansioso, preocupado, e perfeitamente, você vai ter que admitir perfeitamente que você não tem paz, vai roubar a sua paz, quando você administra mal o seu dinheiro. Jesus falou uma coisa muito séria, mas muito séria, de uma outra forma da que eu vou falar aqui com vocês, mas Jesus falou praticamente isso. Se você não controlar o seu dinheiro vai controlar você. Sabia? Não é literal, Jesus não falou desse jeito. Nós vamos ver como que Jesus falou isso. Mas Jesus está dizendo isso. Se você não controlar o seu dinheiro vai controlar você. Ele diz assim, lá em Lucas, no capítulo 16, quem já frequenta a igreja já ouviu isso outras vezes, mas talvez não tenha entendido, ou talvez não tenha começado a colocar em prática isso. Mas Jesus falou isso dessa forma, ele falou assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Jesus está falando isso, e a primeira reação sua é falar assim, mas espera aí, Jesus está falando num tempo que o pessoal era escravo, tudo. Eu não sou escravo, eu não sou servo de ninguém, ninguém manda na minha vida. Eu faço o que eu quero, a hora que eu quero. Até você receber o boleto do IPVA, do IPTU, né? Do condomínio, do aluguel, aí você vai ver que tem gente que manda em você. Se você não quitar aqueles boletos, você não pode nem morar na sua casa. Ah, mas eu construí minha casa. Não adianta. Você não pode morar na sua casa se você não quitar aquelas coisas. Tem gente que manda em você. Tem gente que manda em você, por mais que você não admita. Né? Tem gente que te obrigam a andar numa certa velocidade no carro, e uma série de coisas. Tem gente que manda em você. Então, quer dizer, todos nós sabemos disso. Mas Jesus está falando sobre isso. Puxa vida, você não pode servir a dois senhores, porque ou você vai amar um e odiar o outro, ou você vai se dedicar a um ou desprezar o outro, porque não dá para fazer as duas coisas. É isso que vai acontecer se você tiver dois senhores. E aí, todos nós, né, até quem já leu esse texto, quando lê isso, tem a certeza, né, de que Jesus está falando entre
Deus e o diabo, né? Que são os opostos. Jesus deve estar falando sobre isso, Deus e o diabo. Então, assim, você não pode servir a Deus, amar a Deus e amar ao diabo. Não tem jeito, você não pode se dedicar a Deus e desprezar um ou outro. É isso, são os opostos. Então, aí você se sente confortável. Você fala, não, eu amo a Deus, eu me dedico a Deus, eu sou assim, não quero nada com o diabo, nem com o pecado, né? A reação imediata da gente é pensar assim. Mas não foi a isso que Jesus se referiu. Jesus está falando que o que compete com o seu amor a Deus, com a sua dedicação a Deus, não é o diabo nem o pecado. É o quê? É o dinheiro. Então, sequência do versículo. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Olha que coisa. Você fala, não, mas eu não amo dinheiro, né? Principalmente se é cristão, você já vai dar uma resposta automática, eu não amo dinheiro, eu não amo as coisas, eu amo a Deus. Já faz 10 anos que eu frequento a igreja, 20 anos que eu frequento a igreja. Mas assim, Jesus está pedindo um pouco de calma a todos nós. Antes de você sair falando um chavão, sabe, aquela coisa que já está pronta na sua cabeça, uma resposta automática, vamos refletir sobre isso. Vamos refletir sobre isso, é isso que Jesus está sugerindo. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E se você olhar bem, muitas vezes você é devoto, dedicado muito mais ao seu dinheiro do que a Deus. Se você pensar bem, muitas vezes você confia, você tem mais fé no dinheiro do que em Deus. E é isso que Jesus está falando. A competição é entre Deus e o dinheiro. Em quem você confia mais? A quem você se dedica mais? Quem você ama mais? Essa é a reflexão que Jesus está trazendo para a gente. Então deixa eu te fazer uma outra pergunta. Alguma vez o seu desejo de ter alguma coisa, por alguma coisa, te fez fazer algo estúpido? Pensa. Perceba que não tem vírgula, né? Eu não estou falando assim, alguma vez o seu desejo por alguma coisa te fez fazer algo estúpido? Não, eu estou falando, alguma vez o seu desejo por alguma coisa te fez fazer algo estúpido? Alguma vez? Alguma vez você queria tanto uma coisa, você desejou tanto alguma coisa, que você queria um carro novo, você queria uma mulher mais nova, você queria um vestido novo, você queria alguma coisa, e você acabou fazendo alguma coisa estúpida, que você acabou se dando mal depois? Não sei, reflita aí, eu não sei, só estou perguntando. Às vezes agora na Olimpíada, né? Você falou, não, vai ter Olimpíada em 2016, preciso de uma televisão de pelo menos 48 polegadas e tal, dá para pagar em 12 vezes, e você vai lá e você assiste a Olimpíada, mas chorando, né? Porque você tem que pagar todo mês, e aquilo saiu do seu orçamento. Então a pergunta é, de novo, alguma vez o seu desejo por alguma coisa te fez fazer algo que você se arrepende? Não precisa levantar a mão, não precisa falar assim, só pense, reflita sobre isso. É isso que Jesus está nos sugerindo aqui, com o que ele escreveu, né? Sabe por que isso aconteceu? Porque o seu desejo por ter alguma coisa transformou você em um servo daquilo. Porque o desejo virou para você uma necessidade. E você se viu obrigado a fazer aquilo. Você se dedicou àquilo. Você se devotou àquilo que você queria. Você serviu aquilo, ao invés de servir a Deus. É isso que Jesus está falando aqui, com toda clareza. Toda clareza. O tempo de alegria que a gente tem quando você consegue comprar uma coisa nova,
Em alguns casos dura 1 mês, 2 meses, em alguns casos dura 1 ano. Mas às vezes as consequências de uma compra irresponsável duram muito mais do que isso. Eu brinco aqui, você tem lá o desejo enorme no seu coração de ter um iPhone 6, e aí você faz de tudo para ter aquilo, e aquilo te traz uma alegria. Claro que traz, te traz uma alegria que dura até sair o iPhone 7. A hora que sai o 7, você se sente um frustrado, porque você não tem o 7, você já fica triste, você perde a paz. É assim que funciona com tudo, com a gente o tempo inteiro. Já te trouxe arrependimento você ter deixado que um desejo seu passasse na sua cabeça, parecia uma necessidade, você foi lá e comprou e depois se arrependeu? Mulher é assim, né? Às vezes se arrepende, você fala, pô, por que eu comprei aquele vestido? Porque se toda vez eu chego no armário, eu abro, o que eu falo? Não tem roupa. Toda vez. Você foi lá, gastou, nossa, juntou, comprou aquele vestido, aí passou 1 mês, você abriu o armário e falou, não tem roupa, não adianta. Isso acontece. Então, o dinheiro não te faz feliz por 3 razões que eu vou explicar aqui. O dinheiro não te faz feliz por uma palavrinha que chama descontentamento. Descontentamento. Descontentamento é sem se sentir contente. Descontente. Isso que é descontentamento. Por causa disso, o dinheiro não vai nunca te fazer, porque você nunca está satisfeito com o que você tem. Sabe por quê? Porque você olha ao seu redor. E aí você olha para quem tem mais do que você. E isso sempre te gera frustração. Você tem o iPhone 4, você olha para quem tem o 5, você fica frustrado, porque você precisa do 5, você é um descontente, você não tem alegria, porque você precisa do que você está vendo no outro. Você olha para a casa do outro, você fica descontente, porque é aquela casa que eu queria ter. Você olha para o carro do outro, você olha para a esposa, para o esposo, marido do outro, você fica descontente, porque é aquilo que você precisava. É aquele recurso que você precisa para comprar aquilo para você se sentir contente. E isso não tem fim, não tem fim, não tem fim, não tem fim. Quantas vezes você já foi num... Isso eu já fiz, tá? Então, talvez você já tenha feito também. Quantas vezes você vai no mercado para comprar leite e arroz e acaba voltando com leite condensado e às vezes um liquidificador que estava na promoção... Alguém já fez isso? Só eu. No liquidificador não lembro, mas... Não é verdade? Você não precisava daquilo, mas na hora que você viu, pô, está tão barato, né? Eu preciso daquilo, eu preciso. Aquele desejo se torna uma necessidade. Ainda mais que o preço, ainda mais que está em promoção. Eu vou confessar para vocês, eu tenho um fraco com um negócio, que é furadeira elétrica. Vou explicar, tá? Toda vez que eu entro numa loja dessas de ferragens, ou esses mercados muito grandes, e passo no corredor das furadeiras, eu paro, falo, eu precisava de uma dessa. Preciso de um negócio desse. Olha só, tá, o preço está bom e tal, né? Aí, às vezes, a minha mulher precisa me ajudar, né? Fazer uma pergunta assim, quantas vezes você usou uma furadeira o ano passado? Ah, uma. E o que você fez? Eu emprestei do meu pai. Você acha que você precisa de uma furadeira? Você acha que você precisa de uma furadeira? Mas toda vez que eu entro naquele corredor, me dá uma coceira, né? Já aconteceu até, eu estava em viagem lá nos Estados Unidos, as coisas são mais baratas, você chega, você vê aquela furadeira, mas está muito barato. Eu tenho que fugir do corredor da furadeira. Eu tenho que fugir. Senão uma hora eu acabo comprando e vai ficar lá encostado. Vou usar 2 vezes por ano, sendo que eu posso pegar e emprestar do meu pai. Então, a gente se engana. Tá? Nós nos enganamos. Nós queremos transformar desejos em necessidades para nos convencer de que a gente precisa daquilo. E aí acabamos sempre descontentes, sempre descontentes. Segunda palavrinha que está entre o dinheiro
e a felicidade que atrapalha a gente é ganância. Mas eu sei que aqui ninguém é ganancioso. Vamos falar em teoria, tá? Porque ganância é uma coisa que você não enxerga no espelho. Você olha para o espelho, você nunca vê alguém ganancioso. Ganancioso é sempre o outro. Aquela pessoa do espelho não é gananciosa. Você acha que não. Mas Jesus falou assim, que ganância em outras palavras, Jesus falou assim, que ganância é uma suposição de que tudo é para o seu consumo. Ganância é você achar que todas as coisas são para o seu consumo. Você vê uma coisa e você fala, não, aquilo é importante para mim, aquilo é para mim. Pô, saiu um negócio novo, aquilo ali eu tenho que ter. Isso que é ganância. E de novo, eu repito, não interessa o tanto que você ganha, não interessa. Se você tem um coração ganancioso e precisa ser curado nessa área, não interessa o tanto que você ganha. Vou dar um exemplo, que eu vi essa semana na televisão. Já vou revelar com detalhes. Mas eu vi um sujeito que nasceu na miséria, numa favela do Rio de Janeiro, que quando ele era pequeno, criança, o sonho dele, né, era ter uma roupa legal. Ele não podia ter. Ou um tênis de marca, né? Ele queria ter um tênis de marca, ele não podia ter. Aí ele entrou no crime, no tráfico. Não sei se alguém assistiu essa entrevista do Fernandinho Beiramar. Essa semana teve uma entrevista no programa do Cabrini. Eu fiz questão de assistir, porque eu estava lidando com estudando esse tema aqui, fiz questão de assistir inteira. Sabe o que o Fernandinho Beiramar, diz? Ele falou assim, só que aí você consegue o tênis, consegue a roupa, aí você quer uma moto. Aí você consegue a moto, você quer um carro. Você quer um carro, você tem um carro, você precisa de uma casa. Você tem uma casa, você precisa de uma casa de praia. Você tem uma casa de praia, você precisa de um jet ski. Você tem um jet ski, você precisa de uma ilha. Ele chegou a comprar uma ilha. E frase literal do Fernandinho Beiramar nessa entrevista. Ele fala assim, o homem não consegue ter limites, diz o filósofo Fernandinho Beiramar. Isso é a ganância, gente. Isso é a ganância. Não tem fim. Não tem fim. Não tem fim. Não tem limites. Isso que é a ganância. Terceira coisa que nos atrapalha entre o dinheiro e a felicidade, a última das três coisas, é uma coisa que poucos conhecem aqui, que chama dívida. Dívidas. Provavelmente aqui ninguém sabe do que eu estou falando, eu vou explicar com detalhes. Mas a melhor coisa que eu ouvi sobre esse assunto, para conversarmos sobre isso, eu ouvi numa mensagem do pastor Andy Stanley, que é um colega meu americano, que eu admiro muito, e ele explicou isso de um jeito que na hora eu até demorei para entender, mas ele diz o seguinte, que desejar é melhor do que possuir. Guarda aí, tá? Se você não entendeu, você está igual eu, no começo eu não entendi. Ele falou, desejar é melhor do que possuir. Eu falei, mas como assim, né? Aí ele quer dizer o seguinte, que desejar gera uma tensão, certo? Você olha para uma coisa que você deseja, aquilo gera uma tensão, começa a mexer lá dentro, você precisa daquilo, gera uma tensão. Então está aqui, desejar gera tensão. Possuir também pode gerar uma tensão, porque você precisa pagar aquilo. Você tem que pagar aquilo, então aquilo gera uma tensão. A questão é, qual das tensões você vai escolher? Desejar ou possuir? São duas tensões que você vai ter que escolher. E ele diz o seguinte, que o desejo, para quem crê em Deus, é entre você e Deus. Essa é uma boa forma da gente olhar para as coisas que a gente deseja. O desejo é entre você e Deus. Então, assim, eu desejo uma coisa de verdade, e não há mal nenhum em desejar. A gente brinca aqui, mas não há mal nenhum em desejar, né? O problema é aquilo, é passar do desejo para a necessidade e para a dívida. Mas desejar não é problema. Então, se você deseja muito uma coisa, você deseja uma casa, um carro novo, sei lá o quê,
é entre você e Deus. Dobra os joelhos, é isso que a Bíblia ensina. Confia em Deus aquilo. Fala, Deus, eu queria muito ter uma casa própria, queria muito isso. Coloque-se diante de Deus. E deixa Deus te ajudar nisso. E a ajuda de Deus, você tem que confiar. Né? Às vezes é um sim naquela semana, às vezes é um espere mais um pouco, e às vezes é um não. Mas aí que entra a confiança, é aí que você está dizendo, Deus, você é meu mestre, não é o dinheiro. Então o desejo é entre você e Deus. Coloque-se diante de Deus, fala, ó, Deus, eu desejo essa coisa. Bom, o possuir é entre você e o credor. Por isso que desejar é melhor que possuir. O possuir é entre você e o seu credor. O problema que faz com que muitos de nós acabemos em dívidas, eu expliquei isso aqui uma vez, vou explicar de novo. É que a gente tem todos nós, ou a maioria de nós, tem uma chave do tempo, uma máquina do tempo, que te transporta quando você precisa. Eu tenho uma aqui no meu bolso, chama cartão de crédito. Isso aqui é uma chave para uma máquina do tempo. O que é isso aqui? Isso aqui é assim, você deseja uma coisa, né? Uma televisão lá de 48 polegadas, você deseja. Mas você não tem aquele dinheiro. Você não tem o dinheiro. O que você faz? Você introduz isso aqui na máquina do tempo, viaja para o futuro, né? Você vai daqui 2 meses, pega um dinheiro que você ainda não ganhou, que está lá no futuro, e traz para cá, e paga o que você quer. Olha que beleza. Não é assim? Você viaja para o futuro, não custa nada. Você vai lá, pega um dinheiro, traz para o presente e paga e realizou o seu sonho. Qual o problema disso? Qual que é o problema? O futuro vai chegar, né? Vai chegar o dia que você foi lá e pegou um dinheiro que você não tinha, que você não tinha nem ganho ainda. E isso acaba nos complicando. Então, o possuir é entre você e seu credor. E agora eu tenho uma péssima notícia para vocês, me desculpe, é a pior notícia da noite. Quando você comprou, possuiu alguma coisa que você não podia, e você vai falar com Deus, Deus vai ficar do lado do credor, e não do seu lado. Essa é a péssima notícia. Dá para entender? Porque a Bíblia ensina o quê? Que a gente tem que pagar as nossas dívidas, nossas contas, você tem que acertar, você tem que estar andando certo. Então você vai falar, Deus, mas você não estava do meu lado. Não, nesse caso eu estou do lado do credor, porque ele está lá vendendo o produto, foi você que foi responsável. Foi você que fez uma manobra aí, e viajou para o futuro, voltou. Eu não tenho nada com isso. Eu estou do lado do credor, você precisa pagar as suas dívidas. Então, por isso que desejar é melhor do que possuir. Desejar, às vezes, gera uma tensão. Você quer muito uma coisa, mas se você conseguir manter aquela tensão e lidar com ela, é muito melhor do que você dar o passo e depois se dar mal. Então, minha pergunta para você: qual dessas 3 coisas te deixa mais feliz? Descontentamento, ganância ou dívida? Qual dessas coisas te deixa mais feliz? Descontentamento é aquele que você nunca está contente. Você quer, e não tem fim também. A ganância é que tudo é para você, tudo é para você, tudo é para você. As dívidas, como que você pensa, né? Nossa, quanto mais eu devo, mais feliz eu fico. Nossa, chegou mais uma dívida? Nossa, o que te deixa mais feliz? Responda sinceramente, qual dessas coisas te deixa mais feliz? Se nenhuma dessas te deixa feliz, a resposta de Deus para nós é: para já, meu. Para com isso. Para de transformar desejo em necessidade e fazer besteira, loucura.
estupidez, para já. Para já. É isso que a Bíblia nos ensina. Chega, muda. O problema de quando você quer um atalho para as coisas é que você não quer mudar. Você quer alguém que te dê uma resposta mágica, que você não precisa mudar nada do seu comportamento e você colher o resultado. Então, você faz o que tiver que fazer. Dá o que tiver que dar, e tudo para uma resolução rápida. E aí você se frustra, porque não acontece, não existe isso. Não existe isso. Você precisa plantar e colher, plantar e colher. Então, muda. Começa a pensar diferente, renova a sua mente, começa a pensar diferente. A grande questão é administrar bem o que você tem. Porque Jesus fala lá, nenhum servo pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Quando você faz isso, você está servindo ao dinheiro. Você está dizendo para o seu dinheiro, você é meu mestre. Você está falando para o seu desejo de ter as coisas. Você me domina. É em você que estão as minhas esperanças. Então você está fazendo a escolha, tem feito talvez a escolha errada. Mas é tempo de mudar. É tempo de mudar. Se submeter a Deus e ao modo de Deus para você lidar com as suas finanças. E se fosse resumir em 2 palavras como Deus ensina a gente a lidar com as finanças, as 2 palavras seriam generosidade e sabedoria. Generosidade e sabedoria. Eu preguei recentemente aqui sobre como usar os nossos recursos para impactar vidas, para influenciar os outros, influenciar as pessoas para a eternidade. É uma das maneiras que Deus ensina a você usar o seu dinheiro. E sabedoria, não fazer loucura. Aprender a viver com o que você tem. É isso que a Bíblia nos ensina o tempo inteiro. O tempo inteiro. Se você comparar generosidade e sabedoria com descontentamento, ganância e dívida, qual desses 2 grupos te faria mais feliz? É óbvia a resposta. Então, a maneira de Deus, de forma resumida, como Deus gostaria que você fizesse todo mês com o que você recebe, independente de quanto você recebe. Independente de quanto você ganha. Essa é a maneira de Deus, tá? Você tem a sua maneira, que você está acostumado. Se ela estiver funcionando muito bem, talvez você não precise mudar. Mas se ela não estiver funcionando muito bem, que tal experimentar a maneira de Deus? E a maneira de Deus, sabe qual é? Todo mês, quando você recebe o seu salário, a primeira coisa é você olhar para o seu dinheirinho, o seu contra-cheque, você fala assim, não precisa ser isso literal, mas é isso que a gente deveria fazer. Você pega seu cheque, seu dinheiro, fala assim, olha, você não é meu mestre, não é você que manda em mim, é Deus que manda em mim. Você não manda em mim. Não é a você que eu sirvo a Deus. E Deus ensina a gente a fazer assim, simples. Primeira coisa que você faz para você se libertar daquele medo, daquela coisa, aquela tensão que o dinheiro gera, é você deixar claro que Deus é o seu mestre. Por isso que a Bíblia fala em ofertar, em dar o dízimo. Por isso que a Bíblia fala. Deus não precisa do seu dinheiro. A igreja necessita para manter as coisas, mas Deus, imagina, se Deus vai precisar do seu dinheiro. Deus quer o seu coração. E quando você faz isso, você fala assim, não, essa primeira parte do que eu ganho aqui, 10%, que é o dízimo que é ensinado na Bíblia, mas se você nunca fez isso, não tem problema, faz 5%. Não estou dando desconto no dízimo, não. Não podia perder a piada. Não interessa. Não interessa. É você começar a olhar para os seus recursos e falar assim, não, a primeira parte é de Deus. É Deus que me dá saúde para trabalhar, é Deus que cuida de mim, é Deus que cuida dos meus filhos, é Deus que me mantém nesse emprego.
Foi Ele que me arrumou esse emprego. A primeira parte disso aqui é de Deus, ponto. Está ali, está separado. Está vendo? Você não manda em mim. Isso aqui, ó, já estou tirando para Deus isso aqui. A segunda cota que você deveria tirar do seu salário, dos seus ganhos, seria para você economizar, para você guardar alguma coisa. Em tempo de crise é muito difícil fazer isso, é muito difícil. Mas deveria ser, por quê? Porque o futuro vai chegar. Alguma coisa pode acontecer, um acidente, uma doença, alguma coisa assim. Deveria ser assim, esse é o ideal, isso é como a Bíblia ensina, tá, gente? A Bíblia ensina assim. A segunda coisa, você deveria guardar alguma coisa. Vou abrir o meu coração para vocês. Hoje, na minha vida pessoal, eu tenho um débito automático na minha poupança de R$100. R$100. É pouco. Mas todo mês não quero nem ver aquilo, já vai direto para uma poupança. Porque eu sei que um dia eu vou precisar, é pouco. Quando eu tiver mais, eu guardo mais. Mas eu preciso fazer aquilo, por quê? Porque o futuro vai chegar, as emergências acontecem, etc. Então, esse é o ensinamento bíblico. Você devia pensar no seu futuro. A terceira coisa que você faz com o que sobrou, sei lá, com os 85% que sobrou, seja lá, é com aquilo que você vai viver. Você vai viver dentro daquele parâmetro, dentro daquele orçamento. É aquilo que você vai viver. Viver com aquilo, com o restante. O problema é que a gente inverte tudo. Por não seguir os ensinamentos da palavra, a gente inverte tudo. A gente quer viver num padrão maior do que a gente tem. A gente quer ter coisas que não cabem no nosso orçamento. E aí acaba se complicando. E nós estamos falando de alegria, de felicidade, você acaba infeliz. Porque descontentamento, ganância e dívida só roubam a sua paz, você não vai ter paz. Não adianta, você não vai ter paz. Então, por que não experimentar a maneira de Deus? Por que não experimentar a maneira de Deus? Ofertar, mesmo que seja para alguém, se não for apenas o dízimo, se ajudar alguém, esse ato de generosidade, sabe o que ele gera em nós? Sempre alegria. Generosidade gera alegria. Quem já experimentou sabe disso. Você ajuda lá uma família que está em necessidade, você faz alguma coisa, não precisa ser com dinheiro só, você vai lá e arruma, constrói um muro que a pessoa está precisando, sei lá o quê. Você vai lá, faz alguma coisa por alguém, esse ato de generosidade gera alegria. Nós não estamos falando de felicidade? São coisas que geram felicidade, que você vai semeando e vai colhendo felicidade. Economizar te traz paz. Quando você consegue guardar alguma coisa para o futuro, para alguma emergência, aquilo te dá paz. Você fala assim, puxa, se acontecer alguma coisa, eu não estou completamente sem nada, tem uma reservinha ali para o futuro. Te dá paz. Viver com o restante do que você ganha, viver dentro do seu padrão de vida com o que você arrecada, te traz, sabe o quê? Liberdade. Liberdade. Te traz liberdade. Porque você vai viver sem dívida, sem aquela opressão da dívida. Então, se você comparar essas três coisas, que são a maneira de Deus, ofertar, economizar e viver com o restante, com descontentamento, ganância e dívida, você vai fazer a sua escolha, meu irmão. Você vai fazer a sua escolha. O que você quer para a sua vida? Mas o que eu te digo é, dessa forma, na maneira de Deus, você vai experimentar a relação certa entre dinheiro e felicidade. Se você viver a maneira de Deus, sim, o dinheiro pode contribuir para a sua felicidade. Dá para entender? Vai contribuir. Você vai estar dizendo sempre, cartão de crédito, cheque, você não é meu mestre, você não manda em mim. Quem manda em mim é Deus. Você não manda em mim. Você vai falar para o seu desejo. Você vai expor seu desejo para Deus. Mas você vai falar, não é o meu desejo que me domina.
Não é o meu desejo que me controla. Quem me controla é Deus. Não é o meu desejo que me faz agir assim ou assim. A gente tem aqui na capela um curso de finanças. Então, recomendo para todos fazerem. Quem quiser deixar o nome lá, a gente já monta uma nova turma, que a gente pode falar muito mais sobre isso, com mais detalhes, que podem ajudar. Porque eu sei que para algumas pessoas que estão me ouvindo hoje aqui, isso representaria uma mudança radical no proceder na vida. Talvez para muitos de vocês, isso seria uma mudança radical. Não é assim que você tem feito. A minha única questão é, que resultados você tem colhido com o que você tem feito? Satisfatórios? Você está feliz? Você está em paz? Pode ignorar o que eu estou falando aqui. Mas se os resultados que você tem colhido não são os que você desejava, você precisa plantar uma outra coisa. Para conseguir resultados diferentes, você tem que agir diferente, você precisa mudar. E isso, às vezes, leva tempo. Você precisa se adaptar a uma nova realidade. Talvez alguns estão com a vida caótica, em termos de dívidas e com essa crise que está o país, etc. Ninguém tem a coragem de não ter a sensibilidade para olhar para essa situação. E muitas vezes a gente não tem opção, às vezes você se endivida por questões de saúde, de emergências, e não é disso que eu estou falando, essas são as exceções. Eu estou falando daquela coisa que às vezes nos move a fazer coisas irresponsáveis, que a gente na verdade não precisava, a gente só queria, e que acaba nos tirando a paz, portanto roubando a nossa felicidade. Eu quero sugerir, indicar de todo o meu coração a cada um de vocês que experimente a maneira de Deus. Experimente a maneira de Deus. Faz um teste, não um mês. Faz um teste, começa a semear generosidade. Começa a semear a maneira de Deus. Começa a pensar em economizar, começa a baixar suas expectativas e viver dentro da realidade, da nova realidade da economia do país. Eu andei conversando com um economista essa semana, que diz que os indicativos já começam a apontar para alguma coisa melhor. Assim, não é depois dessa semana, não. Mas, assim, as últimas semanas já estão aumentando os investimentos, tudo. Talvez a gente esteja começando caminhando para sair dessa crise nacional. Uma ótima oportunidade para você mudar e começar a fazer as coisas à maneira de Deus. Porque aí você vai ter paz com o seu dinheiro. Você vai viver em paz com o seu dinheiro. E dessa forma, ele pode contribuir, sim, para a sua felicidade. Vamos tentar? Senhor Deus, é muito difícil. Eu sei que para muita gente é uma novidade. Para outros, talvez a informação não seja nova, mas a prática, ela ainda não aconteceu, Deus. Então, que o Senhor nos inspire, nos ajude essa semana, Pai. E esses próximos dias, e esses próximos anos da nossa vida. Nos ensina, Senhor Deus, nos dê sabedoria para viver de acordo com o que a Tua palavra ensina, Pai. Para que até nesse quesito, Senhor Deus, dinheiro, ele possa, sim, contribuir para a nossa felicidade, desde que entendamos a sua maneira e o que o Senhor espera que façamos com os nossos recursos. Nos ajude, Senhor Deus, me ajude nos meus desejos, ajude cada um dos meus irmãos nos seus desejos, que a gente possa levar em conta, Senhor Deus, o que Jesus falou, a quem a gente está servindo, que isso seja lembrado nas nossas mentes, no nosso coração. Nós somos servos Teus, meu Deus, é a Ti que nós queremos servir, é no Senhor que nós confiamos. Por isso, Senhor Deus, eu oro por cada um dos meus irmãos, para que o Senhor dê clareza, dê sabedoria, para que, em nome de Jesus, todos que estiverem passando por
necessidades, dívidas e principalmente aqueles onde a vida está um caos nesse momento, que ao praticar o que o Senhor ensina, Senhor Deus, a vida seja transformada, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que aqueles que estão endividados saldem suas dívidas, Senhor Deus, que aqueles que estão administrando mal seus recursos passem a administrar bem, para que o Seu nome seja glorificado e sejamos felizes, que é isso que nós queremos, Senhor Deus, é isso que nós desejamos. E nós cremos na Tua palavra, portanto, desejamos obedecê-la. E faremos isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos amou primeiro. Amém. Que Deus os abençoe. Semana que vem a gente tem o 5º capítulo dessa série.